Olá pessoal, chegamos agora na última parte do nosso treinamento de CIPA e vamos falar um pouquinho sobre crise convulsiva. Quem já teve a oportunidade de presenciar uma situação dessa, é um momento muito crítico, né? A cena que se desenrola durante uma convulsão da pessoa que está tendo esse problema é uma imagem muito ruim, né? Então a pessoa tem que estar preparada para aquele momento. Se a pessoa não tem conhecimento do que é uma crise convulsiva, a pessoa pode ficar muito assustada com aquilo que está acontecendo, né? E tomar ações aí que não deveria, né? O que acontece durante uma crise convulsiva? O corpo começa a ter diversas contrações musculares que são intensas, né, e involuntárias, né? Não é uma coisa provocada, a pessoa, né, ele perde o controle e aí a musculatura começa a se contorcer e a pessoa normalmente, né, cai no chão porque perde o controle e aí começa a se debater e pode ficar roxa, né, roxeada, os lábios e os dentes ficam normalmente cerrados também, né, e uma salivação intensa, né? Então a pessoa fica numa situação muito crítica, né? Isso normalmente vem junto com a perda de consciência, a pessoa desmaia, né? Tem um desmaio naquele momento. E é uma condição que ocorre muito repentinamente. A pessoa está normal, conversando, e ela de repente ela pode entrar numa crise convulsiva. Então quem está com ela naquele momento pode levar um susto muito grande, né, diante daquela situação inusitada, né. E segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial, né, tem ao menos uma crise convulsiva durante o seu período de vida, né. Então vamos torcer aí para a gente dar nos 90% que não vai, 90% que não vai ter esse problema, porque é uma coisa muito séria, é muito difícil, né? E ela pode se repetir também. Então é muito complexo isso aí, né? E aí, diante de uma situação dessa, a gente tem que esquecer essas crenças populares, né? As pessoas criam crenças populares que, né, hoje a gente chamaria de fake news, né? Então, por exemplo, enfia a mão na boca da pessoa e puxa a língua para fora para evitar que ela pare de respirar, né? Isso é um risco danado, por quê? Pode, na hora como ela está tendo a convulsão, ela pode travar a mandíbula, né? E a pessoa que está com a mão lá dentro da boca da pessoa pode levar uma mordida muito séria, porque a mandíbula tem uma musculatura muito forte, né? E aí ela pode machucar muito sério as pessoas, né? Então, evitar isso aí. Qual a orientação? Vira a pessoa de lado, deixa, né, numa posição ali que a saliva naturalmente vai escorrer para fora da boca, né, que está salivando excessivamente. A língua também, né, vai ficar numa posição que não interfere no processo respiratório, né, e aguardar a pessoa ali. Não adianta tentar segurar a pessoa, né, cuidado tem que ter, né, não deixar coisas cortantes ou alguns móveis, algumas coisas muito próximas que a pessoa na hora que estiver se debatendo possa entrar em contato e pode se ferir, né? E ter esses cuidados, né? São orientações da doutora Gisele Sampaio, né, que é neurologista no Einstein, né, no Hospital Einstein, então é uma pessoa que tem bastante competência nesse assunto, né? Então o cuidado tem que ter, evitar que a língua obstrua, né, e pare de respirar, ou que a saliva, engula a saliva vai parar também na região respiratória, pode gerar também algum problema aí, né? Aquela questão da pessoa ficar arroxeada, né, é o resultado das contrações muito fortes, né? E principalmente dos músculos respiratórios, né? Acaba, não são só os músculos que a gente externos, né? Também os músculos aqui, o diafragma também se contrai, então tem todo um processo aí muito complexo, né? Tem alguns casos que a pessoa pode gritar também, começar a gritar, também resultado dessa contração, né? E aí, né, repetindo aí, não coloca a mão na boca, porque você pode gerar um risco aí de se machucar numa situação dessa aí, tá? Então é bastante importante ter essa noção aí do que a gente está comentando, né? Agora, outra medida importante é o quê? É tirar a pessoa do perigo. Qual é o perigo? Pode ter, né, ela está deitada no chão, você colocou ela deitada no chão, pode ter algum objeto cortante, alguma peça, né, algum equipamento, alguma coisa próxima, né, que pode gerar algum risco, né, algum móvel, uma mesa que tem a quina, né, qualquer coisa que no momento que ela se debater ela possa ter um contato e gerar algum machucado, né?
Então coloca ela deitada no chão, mantenha afastada desses objetos todos, né? Retire, né, se for possível, logicamente, colares, óculos, pulseiras, né, para evitar também que ela se fira com esse tipo de coisa. Né? Se possível, colocar uma almofada para a pessoa, na cabeça da pessoa, para evitar o contato direto com o solo. Né? Um travesseiro seria o ideal, mas nem sempre você vai ter essa oportunidade. Né? Algo macio, uma camisa, alguma coisa, um pano que favoreça essa questão. Uma coisa que não pode fazer, que o pessoal às vezes quer fazer, é jogar água na cara da pessoa para achar que ela vai sair daquele estado. Né? A gente você vê no filme, a pessoa dá um tapa na cara para a pessoa para ela sair do estado de choque. Não, a gente está falando de crise convulsiva. Né? Não é assim que funciona. Não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Normalmente essas crises acabam durando de 2 a 5 minutos. Né? Se passar de 5 minutos, efetivamente tem que correr para levar a pessoa para um hospital, porque pode ser mais grave. Né? Caso a crise acabe, né? Aí você pode verificar se a pessoa está ok. Né? É importante saber que, né, como é uma crise neurológica, ela pode também ser fruto de uma epilepsia. A pessoa já pode ter essa condição. Né? Então tem que trabalhar isso de forma, né, caso passou daquele tempo, com urgência, levar para um hospital. Né? Então é uma coisa muito séria para ser tratada. Né? Quando termina a crise, o que acontece? Né? É normal haver o quê? Uma certa sonolência, dor de cabeça, confusão mental. Né? Esse estado chamamos de pós-ictal, que é a pessoa quando volta de uma crise convulsiva. Né? Ela pode durar esse momento aí de 1 a 2 horas. Né? E nesse momento é importante o quê? Evitar dar alguma coisa de comer, evitar dar líquido para beber, também é um momento de espera ali. Esperar para a pessoa dar esse momento aí de 1 hora, a pessoa estiver ok, não está tudo bem, né? No máximo aí 2 horas, observar a pessoa, né? Acalmar ela, deixar ela sentada, aguardando, né? Não inventar muita moda aí não, porque às vezes a gente inventa umas modas aí que não deveria. Então, aqui é uma ilustração que mostra exatamente esse processo. Uma coisa importante ali, né? Não colocar nada na boca, a gente já falou. Identificar, né, os alertas médicos, né, para ver se a pessoa tem pulso, essas coisas para ver se está tudo ok. Se você tiver, logicamente, o treinamento e a competência para isso. Importante cronometrar o tempo para ver se vai estar dentro daqueles valores normais, né, de 2 minutos ali a 5 minutos no máximo, né, para tomar uma decisão um pouco mais séria. Né. Não tentar agarrar, conter a pessoa, não, deixa ela no local mais confortável possível, aguardando passar. E aí depois que passar, você efetivamente pode oferecer ajuda. Né? Proteger a cabeça é importante, afrouxar as roupas, tirar as pulseiras, relógios, essas coisas, o óculos, né? Hoje tem muita gente que usa óculos, e virar de lado para evitar sufocamento e né, o risco ali da língua também atrapalhar a respiração. Então não tem muito segredo aí. Né? A gente não pode agir muito além disso. Né? É o básico ali para garantir a integridade da pessoa. Agora vou falar de uma coisa muito séria também, que é a parada cardiorrespiratória. Né? Então ela pode vir somente a parada cardíaca, né? E aí né, a gente tem que estar bem atento, né? Porque pode estar ligada a uma parada respiratória também, né? Se ambas acontecerem simultaneamente. Então, parou, né, houve uma parada cardíaca, tentar reanimar, mas ficar atento, porque ela pode também ter parado a questão respiratória, e aí tem outros agravamentos em relação a isso. A parada respiratória por si só, né, é quando a pessoa, por exemplo, entra em uma situação de afogamento, sufocação, aspiração excessiva de gases venenosos, né, e soterramento também, e choque elétrico. Ou seja, uma dessas situações pode fazer com que o pulmão pare de fazer a sua missão ali. E aí gerar, né, a falta de oxigênio, aí tem todos esses riscos embutidos aí. Então é importante identificar imediatamente o que está acontecendo para poder tomar as ações o mais rápido possível. Então essa primeira ação ali de primeiro socorro pode ser fundamental para garantir a vida, a integridade da pessoa. E aí tem o que nós chamamos de manobra de Heimlich, que é quando a pessoa está numa situação, né, por exemplo, ela não está conseguindo respirar,
né, está sufocada, está numa situação dessa, até mesmo com a própria parada cardíaca, mas ela, ou ainda não chegou nessa etapa, mas ela ainda estando consciente, né, então normalmente vai ser num primeiro momento, em que você vai se posicionar, né, atrás da pessoa, você vai pegar a sua mão direita, né, e vai colocar na região aqui, a gente chama na crista do ilíaco aqui, né, onde esse osso que a gente tem aqui no quadril, a parte superior, você vai colocar ali a mão cerrada mais ou menos aqui, o cotovelo, na realidade, ali encostando ali, naquela posição, né? Então, observa onde acaba esse osso aqui, coloca o cotovelo aqui, né? Cerra a mão aqui, a mão direita, depois você vai pegar um pouco mais acima com a mão esquerda, descendo pelo tórax da pessoa, né? Até chegar nessa mão, o teu polegar vai estar ali mais ou menos uns 2 centímetros abaixo do osso externo, que é esse osso que a gente tem no meio aqui, onde termina ele um pouquinho abaixo, né? Você vai juntar as mãos ali e você vai fazer o movimento, né? Importante também colocar a pessoa que está com problema com o braço, né, cruzado aqui sobre os ombros, aqui próximo ao pescoço, né, para permitir que você faça essa manobra. Depois que você fez essa manobra, colocou o cotovelo aqui sobre o ilíaco, né, no braço direito, cerrou a mão, veio com o esquerdo por cima, segurou na mão, trouxe o polegar aqui 2 centímetros abaixo do final do externo aqui, no meio do peito aqui. E aí você vai fazer um movimento brusco, né, puxando para trás, né, forçando para trás e para cima ao mesmo tempo. Normalmente nessa manobra provoca assim, a pessoa acaba ficando, né, levantando o calcanhar do chão, né, a pessoa que está sendo, porque você puxa com bastante força. Faz essa movimentação diversas vezes para acionar a questão respiratória e voltar a funcionar. Você vai dar como se você desse uma pressionada aqui nessa região, onde fica exatamente aqui o diafragma, né, forçando, fazendo com que o pulmão se movimente ali e volte a uma respiração. É importantíssimo conhecer essa manobra. Né? Agora, existem alguns casos, por exemplo, você está sozinho, né? Começa a faltar ar, começa a ficar sufocado. Então você não tem alguém para fazer essa manobra. Você pode pegar uma cadeira, né, colocar, deitar ali sobre a cadeira em cima exatamente dessa região aqui, logo onde termina o externo, né, e fazer um movimento, né, forte para baixo ali, forçando ali para que aquilo provoque uma movimentação e aí faça o pulmão voltar a funcionar. No caso ali de uma vítima que às vezes, né, é obesa, que aí você tem dificuldade, você não consegue abraçar, você vai fazer jogar para cima, né? Em vez de fazer a manobra aqui no final do externo, você vai fazer um pouco acima, onde você consegue abraçar ali, fazer a mesma manobra. Né? Quando a pessoa está inconsciente, né, aí você vai usar aquela manobra que usa as duas mãos, né, sobre ali essa região do externo, um pouco abaixo do externo, forçando ali para o músculo movimentar, né, e voltar à respiração normal ali. Então essa manobra é muito importante para você tratar as pessoas. E tem o que nós chamamos de reanimação cardiopulmonar, né, no caso da parada cardiopulmonar. Então, o cardiorrespiratório, desculpa. Então, primeiro, né, verificar se a pessoa tem pulso, você vai botar o dedo ali nessa região onde você percebe a pulsação, né, nas artérias que tem aqui, você percebe. Caso necessário, né, estando ele com essa parada, fazer a respiração boca a boca, né, procurar ouvir ali para ver se de fato está respirando, né, e fazer a massagem cardíaca, né, que é sobre o externo aqui, você pressionar para baixo, para forçar ali a região do coração ali, fazer um movimento para que ele comece a bombear. Né? Então essa é o RCP, né, que é muito utilizado, aí a gente vê aí casos de afogamento, a gente vê isso em casos de acidente, né, quando a pessoa realmente tem uma parada cardiovascular, né, e a gente não tem ali, né, um médico efetivamente com equipamento, a gente tem que atuar para fazer essa primeira intervenção que às vezes vai salvar a vida das pessoas. Né? Muitas pessoas foram salvas justamente nessa intervenção. Bem, para finalizar um pensamento, né? Quando nada parece dar certo, vou ver o cortador de pedras a martelar numa rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra abre-se em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Jacob Riis. Olha que interessante, né? A gente aí começa a pensar na questão da segurança.
Quando chega a ter um acidente, muitas outras coisas já aconteceram anteriormente para chegar nesse ponto. Por isso é importante entendermos como precisamos preservar pela segurança e integridade das pessoas. Essa é a nossa missão. É para isso que a CIPA existe e a CIPA tem essa responsabilidade, essa missão maravilhosa de trabalhar pela integridade, pela saúde, pela qualidade de vida das pessoas. Vamos fazer o nosso papel, é importante a gente levar isso muito a sério. Obrigado e a gente vai se ver no treinamento presencial para fazer o fechamento desse treinamento. Muito obrigado e até breve.